Bom dia a todos vocês, Shavua Tov. Estamos hoje reunidos numa ocasião especial, porque nós nos encontramos às vésperas de Yutet Kislev, 19 de Kislev, que é considerado o Rosh Hashanah Hassidut, o ano novo do calendário hassídico. E essa é uma data que tem muito significado para nós, especialmente para todos aqueles que acompanham os estudos hassídicos diários, conforme foram instituídos pelos grandes mestres hassídicos, particularmente pelo Rebbe anterior de Chabad, Admor Rabbi Yosef Yitzhak. Então, amanhã, 18 de Kislev, nós vamos encerrar um ciclo de estudos do livro inteiro do Tânia, que é a obra mestra da Hassidut, a chamada Torá escrita da Hassidut. E no dia seguinte, segunda-feira à noite e terça-feira, é 19 de Kislev, uma data que tem muitos significados e diversos aspectos profundos em outras ocasiões. Já falamos e voltaremos a falar sobre isso, mas de qualquer forma, em 19 de Kislev, que é considerado o Rosh Hashanah Hassidut, o ano novo da Hassidut, que nós iniciamos o ciclo de leitura ou de estudo do livro Tânia, que é a obra mestra da Hassidut, como dissemos, conforme foi dividida para ser terminada no decorrer de um ano, com trechos diários selecionados pelo Rebbe anterior. E graças a Deus, hoje em dia nós já dispomos desse material em português, tanto por escrito, como também por áudio e vídeo. Nós completamos, nós já celebramos isso numa outra ocasião, quando terminamos a gravação de todos os episódios, todas as aulas, todos os capítulos de todas as partes do Tânia. Eu queria inclusive até parabenizar um número de pessoas que é seguidor das plataformas e que, por mais que às vezes são estudos muito profundos e até longos e extensos em tempo, para que eles possam ser bem explicados, acabou levando talvez mais tempo do que a gente imaginava no início, mas nós temos um público fiel que acompanha no dia a dia esses estudos profundos, alguns desde o início, desde o começo. Então eles vão amanhã estar concluindo, terminando, talvez alguns pela primeira vez, outros já talvez tenham estudado em outras ocasiões, mas vão estar concluindo todo o livro do Tânia. E isso é, de fato, um motivo de grande celebração, de grande alegria. E essa data é uma data especial, mas nós hoje estamos particular. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos aqueles que acompanharam e acompanham no dia a dia esse estudo e acompanham, seja em áudio, seja em vídeo, mas estão conectados. Então, tenho certeza absoluta que esse é um estudo enriquecedor e que agrega muito valor na vida de todos, mas que tem que se dispor de fato de tempo, de paciência, de concentração. Mas aqueles que o fizeram, tenho certeza que eles percebem hoje no decorrer de um ano ou de alguns meses o quanto isso é importante, o quanto isso é benéfico, etc. E o que eu posso desejar a todos aqueles que estão concluindo o Tânia amanhã, que no dia seguinte, 19 de Kislev, reiniciem a leitura e o estudo, e agora talvez já com uma compreensão, fundamentados, baseados no que aprenderam nesse ano que passou, com uma compreensão já mais esclarecida, etc., vão poder entender e captar mais ainda. Mas hoje nós estamos reunidos para apresentar um outro projeto, um projeto adicional, que também se inicia a partir da data de 19 de Kislev, na terça-feira dessa semana, uma data propícia, uma data auspiciosa, que é a leitura, o estudo diário do Hayom Yom. E sobre isso nós vamos falar hoje o que significa esse Hayom Yom, essa obra, o que ela contém, o que ela representa e qual o seu objetivo.
e qual a proposta do nosso trabalho, desse nosso projeto, que nós vamos vivenciar juntos, se Deus quiser, no decorrer desse ano racídico que se inicia. Então, vamos falar sobre Hayom Yom. Traduzindo ao pé da letra Hayom Yom, isso significa hoje é dia. Hayom, a palavra Yom em hebraico significa dia. Mas quando a gente quer se referir ao dia de hoje, Hayom. Etmol, ontem, Machar, amanhã, Hayom é hoje. Quando nós falamos Hayom Yom, traduzindo ao pé da letra, significa que hoje é dia tal, hoje é o dia, enfim, isso significa literalmente Hayom Yom, hoje é dia, hoje é o dia. Mas isso nos remete a um trecho da nossa reza, da nossa liturgia. Aqueles que conhecem a nossa reza matinal, lá para o final dela, nós temos uma parte na qual nós reproduzimos o cântico dos Leviim, dos levitas, da tribo de Levi, que eles entoavam no santuário, no Beit HaMikdash. E eles tinham um cântico, todos os cânticos dos levitas eram salmos do livro do rei David. Os salmos do rei David são 150 salmos, e havia um salmo escolhido para cada dia da semana. O salmo do domingo, o salmo da segunda, da terça, etc. E sempre há uma razão de ser, conforme explicado na Mishnah, na Gemara, Masechet Tamid. O Talmud explica qual a correlação entre o salmo daquele dia da semana com o que aconteceu naquele dia, na época do Gênesis, com o que foi criado, ou que se passou nesse dia, as criaturas que surgiram, e, portanto, qual é a relação e a conexão do teor, do conteúdo desse salmo que é dito nesse dia, com esse dia da semana. Então, esse trecho começa com as palavras Hayom Yom. Hoje, por exemplo, no domingo, nós falamos Hayom Yom Rishon Bashabat, Shebo Hayu Alevim Omrim Beit HaMikdash. Hoje é o dia domingo, o primeiro dia da semana, no qual os levitas entoavam no santuário o seguinte cântico, o seguinte salmo. Amanhã nós vamos dizer Hayom Yom Sheni Bashabat. Shabbat aqui significa semana, nesse contexto. Hoje é a segunda-feira, o segundo dia da atual semana, e o salmo que os levitas entoavam, o cântico que eles entoavam é o seguinte: recitamos o salmo daquele dia. Só em termos assim um pouco humorísticos, alguns costumavam dizer que talvez esse é um dos trechos da reza que mais exige concentração. Na verdade, pela Halachá, nós temos outros trechos, não vou dizer mais importantes, mas talvez mais significativos, onde a concentração é imprescindível. Quando dizemos o Shema Israel, a proclamação de fé judaica, a crença no monoteísmo, na existência de um Deus único, se a pessoa apenas disse sem pensar no que está dizendo, tem que repetir, não valeu. A mesma coisa a Amidah, aquela reza especial que fazemos em posição de sentido, de pé, em voz baixa. Então, aí também a Kavaná é essencial, são 19 bênçãos, especialmente na primeira das bênçãos, no início de tudo, tem que haver uma concentração no significado das palavras, no sentido daquilo que estamos dizendo, isso alahicamente. Mas alguns diziam que no final das contas, nesse trecho do Hayom Yom, tem que se ter mais concentração. Por quê? Porque existem pessoas que conhecem toda a reza de cor. E às vezes, só colocando no piloto automático, começam a recitar toda a reza, já rezam há tantos anos ou tantas décadas, etc. Sabem tudo de cor e nem precisa pensar tanto, tudo já sai naturalmente. Tem um trecho da reza que tem que parar e pensar, é o Hayom Yom. Que dia é hoje? Porque é diferente o trecho que se diz no domingo, do que se diz na segunda, ou que se diz na terça, em relação ao da quarta. De qualquer forma, quando nós falamos em Hayom Yom, hoje é o dia tal, então isso nos remete também a esse trecho da reza. Esse título dessa obra que nós vamos ver foi escolhido pelo próprio Rebbe anterior, o Admor Rabbi Yosef Yitzhak, que faleceu no início do ano de 1950, e era o sogro do nosso Rebbe, que o sucedeu inclusive. Admor Rabbi Yosef Yitzhak, ele teve 3 filhas, uma morreu nos campos de concentração no Holocausto,
e as outras duas chegaram, uma chegou junto com ele aos Estados Unidos e a outra, casada com o nosso Rebbe, chegou um ano depois. E foi ele que escolheu o título dessa obra e nós já vamos ver em que contexto. Se fala também que há um significado místico especial por trás disso. Porque quando nós encontramos na descrição do Gênesis a criação de cada uma das coisas, quando Deus cria a luz, então está escrito na Torá, Vaikra, Elohim, Laor, Yom, Deus chamou a luz de dia, ou seja, que no final a luz, ela vigora durante as horas daquilo que nós convencionamos de chamar de dia, né? E à noite a escuridão, temos apenas a lua, as estrelas, mas não é a mesma luz como a do sol que brilha durante o dia. Então, no próprio Gênesis, nós encontramos essa descrição da Torá, Vaikra Elohim Laor Yom, que Deus chamou a luz de dia, né? Isso também tem um significado especial em conexão com essa obra, com esse livro que traz um parágrafo, um dito, uma mensagem para cada um dos dias do ano, que o objetivo dessas mensagens é iluminar o nosso dia, trazer luz para o nosso dia a dia, iluminar o nosso cotidiano, trazendo luz na nossa vida. Isso significa Hayom, Yom, que Yom significa Vaikra Elohim Laor Yom, Deus chamou a luz de dia. Então, quando nós falamos Hayom, Yom, significa que nós queremos trazer luz, iluminar cada dia da nossa vida com uma mensagem poderosa, com uma mensagem, um ensinamento que nos inspire, e esse é o objetivo do Hayom Yom. O Hayom Yom foi compilado pelo nosso Rebbe há 79 anos atrás. Ele foi publicado no ano de 2000, ele foi publicado no ano de 1943, portanto, nós estamos há 79 anos da sua publicação. Em breve vamos completar já 80 anos da publicação do Hayom Yom. E o que há de especial nisso? Essa é a primeira obra de autoria, o que o nosso Rebbe assume a sua autoria, por mais que teoricamente é, entre aspas, apenas uma compilação. Na realidade, é uma compilação de ensinamentos e mensagens que foram coletados dos ensinamentos do seu sogro, em vida do seu sogro, dos discursos racídicos, dos seus pronunciamentos, da sua correspondência, das diversas cartas, tanto particulares como coletivas, que ele escrevia, e de outros ensinamentos dele. Quem fez esse trabalho de coletânea foi o nosso Rebbe. Mas, de qualquer forma, essa obra é atribuída a ele, e de fato é a primeira obra de sua autoria, de forma assumida. Na realidade, antes disso, até décadas antes disso, nosso Rebbe, de forma anônima, ele já era o editor de um fascículo, uma revista racídica, que saía nos anos 20, 30, né, do século 20, onde lá eram tratados profundos assuntos racídicos. Diversas pessoas contribuíam, escrevendo artigos, etc., mas o editor, de forma anônima, isso só foi se descobrir até poucos anos atrás, depois do falecimento do Rebbe, depois do seu passamento em 3 de Tammuz, quando se divulgou uma correspondência entre o seu sogro e ele, então ficou claro e óbvio que o editor disso, mas ele na sua modéstia mantinha-se no anonimato, mas ele escrevia e editava os textos desse importante magazine racídico, Hatamim, que se chamava, mas de qualquer forma, a primeira obra na qual ele assume a autoria, o nosso Rebbe, é essa, a do Hayom Yom, ainda em vida do seu sogro. O que vem a ser esse Hayom Yom? Ele é uma coletânea de ditos, de aforismos, de ensinamentos, mensagens extraídos dos escritos do seu sogro, do Rebbe anterior. E para a gente entender um pouco até do objetivo
da obra na época, por mais que essa obra acabou se perpetuando como algo perene no meio racídico, e não só no meio racídico, mas para todo mundo que tem acesso a ela, só para entender um pouco o contexto histórico do surgimento dessa obra, e para isso nós temos que entender o momento histórico da vida do Rebbe anterior, porque aqui se tratam de ensinamentos extraídos dos escritos do Rebbe anterior. Então, só para entender, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, Admor Rabbi Yosef Yitzhak, ele assumiu a liderança do movimento Chabad. Ele era filho único. Após o falecimento do seu pai, o quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Sholom Dober, ele assumiu a liderança do movimento hassídico no ano de 1920. E ele faleceu no início do ano de 1950. Durante 30 anos, ele foi o líder espiritual, mas na verdade não só do movimento Chabad, mas pode-se dizer de todo o judaísmo na União Soviética. Depois ele teve um papel fundamental no estabelecimento do judaísmo tradicional nos Estados Unidos da América, e ele era um líder espiritual de magnitude superior naquela época tão conturbada. Então, em primeiro lugar, no ano de 1927, ainda quando ele estava na Rússia, ele já estava na mira dos comunistas. Então, só se localizando em tempo e espaço a época que ele viveu e o lugar que ele vivia ali. Por isso também, todas as dificuldades, obstáculos que ele passou e teve que superar. Então, a sua atuação na manutenção do judaísmo no novo momento comunista que se estabeleceu na Rússia, que se tornou a União Soviética, que pregava o ateísmo e que perseguia religiões, e particularmente o judaísmo, etc., e queria banir por completo tudo que tinha a ver com religião. Eles sabiam que o personagem-chave, a figura-chave na manutenção do judaísmo na União Soviética, nos anos 20, era o Rebbe anterior, Admor Rabbi Yosef Yitzhak. Isso acabou culminando com sua prisão pelos comunistas no ano de 1927 e quase sua condenação à morte. Isso só não aconteceu porque houve uma intervenção internacional, de uma pressão internacional tremenda, vinda de diversas partes do mundo, um grande lobby que foi ativado por Hassidim no mundo inteiro, especialmente nas Américas, na então Palestina. Houveram cartas, telegramas e gestões diplomáticas, etc., quando os comunistas viram que acabar com o Rebbe anterior da forma que eles pretendiam não seria possível. Depois quiseram decretar para ele mandá-lo para a Sibéria, tipo para um exílio por 10 anos, depois diminuíram a pena para 3 anos, e no final das contas houve tanta pressão, por mais que ele acabou sendo exilado, mas depois de alguns dias, poucas semanas, depois de alguns dias tiveram que liberá-lo, né? Mas com a condição, liberaram ele apenas com a condição que ele deixasse a União Soviética, fosse embora de lá, o que para os Hassidim era um golpe tremendo. E ele que encabeçava toda uma rede de manutenção do judaísmo, de forma clandestina, manter as yeshivot funcionando, as escolas judaicas, manter as sinagogas, manter os mikves, shechitá, o brit milá, a circuncisão. Ele montou um esquema, tudo baseado numa pessoa, e ele distribuía essas funções entre os Hassidim, e ele continuou fazendo isso mesmo depois que saiu da União Soviética. Muitos Hassidim pagaram com a própria vida por estarem envolvidos nesse trabalho, e diversos outros também foram banidos e exilados durante 5, 10, alguns 15, 20 anos. Ficaram na Sibéria ou em campos de serviços forçados, etc. Mas todo esse trabalho foi encabeçado pelo Rebbe anterior. Então ele, como uma pessoa só, montou uma estrutura para combater o comunismo e não permitir que isso afetasse a prática judaica. Se não bastasse isso, depois quando ele sai da União Soviética e ele se estabelece entre Letávia, Letônia, etc., depois ele chega na Polônia também, e em 1940 ele vai chegar nos Estados Unidos, mas ele vai chegar nos Estados Unidos depois que ele se encontrava em Varsóvia. Ele estava no gueto de Varsóvia quando ele começou a ser bombardeado, e quando os nazistas, ou seja, depois de tudo aquilo que ele havia sofrido
nas mãos dos comunistas, agora ele tinha que resistir e suportar tudo que vinha dos nazistas. E, de uma forma miraculosa, Hassidim conseguiram resgatá-lo. Por mais que ele estava no gueto de Varsóvia, ele conseguiu escapar de lá com sua família, outro secretário, enfim, algumas poucas pessoas conseguiram resgatá-lo de onde se estava. Aí ele foi para a Suécia primeiro até pegar um navio, uma embarcação, e conseguiu chegar a salvo nos Estados Unidos da América em 1940. O Rebbe anterior atribuía todos esses sofrimentos, particularmente o que acontecia no Holocausto, ele atribuía isso às profecias que nós encontramos sobre a era pré-messiânica, daquilo que viria a acontecer no mundo antes de Mashiach chegar. E ainda não se sabia em 1940 a dimensão da tragédia do Holocausto, mas toda aquela situação sofrível, assim o Rebbe anterior, ele gostava de dizer, nos anos seguintes, ele dizia que tudo isso são os últimos passos, quase que um tipo de coisa que tem que se passar antes de Mashiach chegar. E ele conclamava cada um, ele dizia, a nossa época é uma época crítica, chave, onde cada um deve se perguntar a si mesmo, o que eu estou fazendo em prol do judaísmo, ou em prol da paz, ou, enfim, para tornar o mundo melhor numa época tão conturbada. E, de fato, ele viveu essa época tão conturbada. Com essa visão, ele chega aos Estados Unidos, em 1940, com a saúde já muito abalada. Ele desce do navio em cadeira de rodas, e ele já tinha tido problemas cardíacos, e mais tarde ele vai ter também derrames que vão deixar o seu corpo parcialmente paralisado. Depois de algum tempo, até a sua fala se torna difícil, e para muitos até incompreensível, mas com a saúde física muito abalada, ele chega naquele estado, depois de tudo que ele passou, ele chega nos Estados Unidos. Uma das primeiras declarações que ele faz quando ele chega nos Estados Unidos é que a América não é diferente. Havia na comunidade judaica, havia um conceito vigente que falava, olha, religiosidade, tradições, isso era bom, isso se aplicava no velho mundo, no Stato, lá nos guetos ou na Europa, mas América é outra coisa. Aqui é uma terra capitalista, um lugar competitivo, aqui time is money, etc. Aqui é um lugar, tem que se descobrir a América, aqui é um lugar de fazer dinheiro e etc. Então certas coisas como observância do Shabat e outras tradições, cuidar do kasher, aqui não há lugar para isso nos Estados Unidos, na América. E essa era uma mentalidade vigente durante muitas décadas nos Estados Unidos, a tal ponto que no início do século XX, na Europa, quando algum dos filhos ou jovens decidia emigrar para a América, alguns pais literalmente sentavam shiva, eles guardavam luto, como se ele tivesse falecido, porque olha, quem vai para a América abandona a religião, deixa o judaísmo de lado, já renega as práticas, etc., como tinha acontecido durante muito tempo. O Rebbe anterior, mesmo com sua saúde debilitada, no estado que ele se encontrava, ele chega em 1940 nos Estados Unidos e ele proclama, eu não vim aqui para descansar, por mais que ele tinha passado por tudo que tinha passado, como nós falamos, na mão dos comunistas, na mão dos nazistas, etc., mas ele proclama, eu não vim aqui para descansar, eu vim aqui com uma missão. E eu quero deixar claro para todo mundo, e vou demonstrar isso, que a América, em termos judaicos e em termos espirituais, não é diferente. Aqui também pode haver judaísmo, e deve haver judaísmo, espiritualidade e prática de Torá e mitzvot, etc. E ele veio personificando essa missão, assumindo sobre si a responsabilidade, não é, de transformar a América, de transformar essa mentalidade vigente e estabelecer o judaísmo. Hoje, quem conhece, não só hoje, nos últimos tempos, todas as yeshivot, academias de estudos, né? Hoje existem centenas de milhares, beirando 1 milhão até de judaísmo praticante ortodoxo. Para se ter uma ideia, anos atrás, já não é a primeira vez, se celebrou o encerramento do estudo de todo o Talmud, que acontece uma vez a cada 7 anos, se celebrou isso num estádio,
com mais de 110 mil, e só tinha lá os homens que estudam, e etc. Então, para se imaginar hoje, já de longa data, o judaísmo nos Estados Unidos é vibrante e é um judaísmo muito rico nas suas instituições, todo o seu público, etc. Mas naquela época, quando o Rebbe anterior chegou em 1940, era um deserto árido em termos de religiosidade. E o Frierdiker Rebbe, o Rebbe anterior, assume essa missão. Ele diz: eu vim aqui para transformar a América num lugar de judaísmo, num lugar de espiritualidade. 6 semanas, no primeiro dia que ele chega, a primeira coisa, ele já funda uma yeshiva, uma filial que depois iria se tornar a matriz de todas as yeshivot Chabad no mundo, mas a primeira coisa que ele faz é estabelecer uma yeshiva em solo americano e formar jovens americanos nos Estados Unidos que sejam também Hassidim, etc. Né? 6 semanas depois que o Rebbe anterior tinha chegado nos Estados Unidos, nessa ocasião vamos lembrar que o nosso Rebbe, o seu genro, ainda estava na Europa. Depois que ele saiu, depois de um período onde ele estava na própria Alemanha, depois o Rebbe foi para a França, e na França ele teve depois sair de Paris para Nice, para Vichy, para outros lugares, conforme os nazistas iam se aproximando. E haviam gestões de todos os lados, particularmente o próprio Rebbe anterior fazia de tudo para conseguir um visto para sua filha e o seu genro. Eles vão acabar chegando nos Estados Unidos mais de um ano depois do Rebbe anterior, milagrosamente, embarcando num navio, num dos últimos navios que conseguia atravessar o mar em época de guerra, saindo de Lisboa, de Portugal, e chegam nos Estados Unidos, mas isso ocorre tipo 1 ano e pouco depois da chegada do Rebbe anterior. O Rebbe anterior, numa reunião hassídica, e naquela época os Hassidim lá em Nova York, em 1940, quando chegou o Rebbe anterior, era um petit comité. O próprio local, quem conhece as dependências antigas do chamado 770, do endereço icônico do movimento, então a própria sinagoga era uma sala não muito grande, etc. Ou na própria sala da sua residência, o Rebbe anterior se reunia com um grupo de Hassidim, não tinha tanta gente assim. Num Fabrengen, numa reunião em celebração hassídica que ocorreu no último dia de Pesach daquele ano, o Rebbe anterior, assim ele fala no pronunciamento: באמת היו צריכים לכנס את כל מנהגי כבוד קדושת רבותינו ורבותינו הקדושים. Na realidade, a gente deveria compilar todos os costumes racídicos estabelecidos pelos nossos patriarcas racídicos, pelos nossos mestres sagrados, os rebes, das gerações anteriores, que estabeleceram uma série de costumes e práticas racídicas. ולקבוע ספר המנהגים שיתאים לחיי היום-יום, e a gente deveria fixar, estabelecer um livro com os costumes e práticas racídicas que se aplicassem, são apropriadas para cada dia e dia. Sug shel chok lechassidei Chabad, assim como existem algumas comunidades que têm um estudo diário, uma parte do Pentateuco, uma parte dos profetas, das escrituras, um trecho da Mishnah, Chok leIsrael, então a mesma coisa deveria haver também para os Hassidim de Chabad, um livro, calendário. Aqui o Rebbe anterior ainda não chama isso de calendário, ele diz um livro que trouxesse os costumes e as práticas racídicas, e Minhagei Chabad Upidgamim Mesuyamim, que coletasse costumes racídicos e certos ditos, aforismos, mensagens, Vesipurim Meod Meod Ksarim, e também histórias do Hassidismo, mas coisas muito curtas, algo do dia a dia, mas que fosse alguma coisa concentrada e sintetizada, coisas curtas. O Rebbe anterior, não só que ele aqui, ele dá o pontapé inicial, ele dá a ideia, lança a ideia do livro, da obra, do livreto, mas ele também aqui, interessante, ele traça o perfil do autor. Quando ele diz, naquele pronunciamento, no último dia de Pesach, algumas semanas, 6 semanas depois de ele ter chegado nos Estados Unidos, Kazeh Likut Mesudar, uma obra como essa, uma coletânea metódica organizada como essa, Yachol Lasot
pode ser feita, ela tem que ser de autoria, ela só pode ser feita rak pnimi amok, por uma pessoa muito profunda. Uma pessoa que tem um interior muito rico, não é? Uma pessoa com interior rico e uma pessoa com grande profundidade, mesudar veyesodi, uma pessoa muito organizada e uma pessoa com muitos fundamentos. Então, diz que uma obra como essa, ele mesmo fala que não é uma coisa tão fácil, precisa achar um autor que tenha todas essas qualidades, imdat rechavá ve'amukah, com uma cabeça aberta, com conhecimento largo e muito profundo. E como dizendo naquela época, o Rebbe anterior, talvez ainda não tenho ninguém em vista. Mas, ani achol leistamech bezrat Hashem b'sha'at tová, mas eu me baseio, com a ajuda de Deus, et hatzlacha elokit shenitna ba baruch Hashem. Deus tem me dado sucesso nos meus empreendimentos, shekol davar shehineni meshaer shehu letovat arabim betorah irat shamayim uparnassah bichlal vechasidim bifrat. Eu tenho visto na minha vida, assim falou o Rebbe anterior, naquela ocasião, que tudo que eu imagino, que é benéfico, que é positivo, que vai trazer um benefício público, seja no campo da Torá, no campo de temor a Deus, às vezes até em termos físicos e materiais, para Yehudim em geral, para a comunidade hassídica em particular, Ozer Hashem Yitbarach, Deus acaba me ajudando, sempre me ajudou para levar a cabo e implementar esses projetos. Shebemugdam umeuchar alidei kama sibot misibot shonot, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, ba'adavar depol, as coisas acabam acontecendo. E o Rebbe anterior é uma pessoa que sempre tinha muitos planos e muitos projetos em prol do judaísmo em todo lugar que ele se encontrava, em qualquer momento e circunstância. Então ele diz aqui, o Rebbe anterior, também tenho, essa é a minha esperança e expectativa em relação a essa coletânea, que se Deus quiser, bevadai yetze sof kol sof me'akoach el hapol, que se Deus quiser, no final vai acabar se concretizando, vai ser levado a cabo, isso de simchat levavi uletoelet anash Hashem alemichiu, para minha satisfação e alegria e para o benefício de todos os Hassidim, assim fala o Rebbe anterior. Então aqui ele já traça o perfil do autor, como ele dizendo, olha, para cuidar de uma obra dessa, precisa ter virtudes, talvez eu não disponho ainda dessa pessoa, mas eu tenho esperança, Bezrat Hashem, se Deus quiser, que essa pessoa vai aparecer. Depois de um ano, como nós falamos, dessa data, pouco mais de um ano, o nosso Rebbe, seu genro, milagrosamente ele também consegue ser resgatado da Europa nazista, e tipo fim de maio, junho de 1941, ele atraca, desembarca em Nova York. Logo que ele chega, o seu sogro, o Rebbe anterior, lhe dá algumas incumbências, lhe nomeia para alguns cargos, e cargos de muita responsabilidade, o braço educacional do movimento, publicações, edição de livros hassídicos, etc., e outras responsabilidades que ele vai lhe atribuindo, até que chega o ano judaico de 5.703, isso deve ter 19 de Kislev, de 5.703, que isso deveria ser ainda no final, no calendário gregoriano, no final do ano de 1942, em 19 de Kislev, o Rebbe anterior se dirige ao seu genro. Interessante, talvez para deixar documentado, ele se dirige com uma carta, dando uma instrução para o seu genro. Qual era a instrução? De escrever essa obra que nós estamos tratando do Hayom Yom. Nas palavras do Rebbe anterior, Hineni levaksho, eu venho por meio dessa te solicitar, Asher yoilu lesader luach hashanah, que você organize, aqui ele já chama, o Rebbe anterior, de um luach, um calendário anual, como se fosse uma agenda, e considerando que, nas palavras ainda do quinto Rebbe de Chabad, que 19 de Kislev é considerado Rosh Hashanah do ano hassídico, então que esse calendário, talvez diferente dos outros, esse Luach vá de 19 de Kislev até 19 de Kislev. Comece
não em Rosh Hashanah convencional, mas sim no Rosh Hashanah Hassídico, que é 19 de Kislev, até o 19 de Kislev do ano seguinte. E o que deve conter esse calendário hassídico? Deve conter os estudos estabelecidos para os Hassidim fazerem todos os dias. Isso começou a vigorar especialmente a partir daquele ano. Já havia uma tradição de se estudar um trecho do Chumash, do Pentateuco, da Parashá da semana, a cada dia. Isso já desde o Rav Shneur Zalman, no primeiro Rebbe, tinha esse costume, mas até então isso não tinha sido institucionalizado, estabelecido de forma geral para todos os Hassidim. E a partir dessa época, e muito através da divulgação e propagação dessa obra do Hayom Yom, então milhares e milhares, dezenas de milhares de Hassidim vão assumir, estudar todo dia o trecho de Chumash para aquele dia da semana referente a Parashá. Além disso, a recitação daqueles Teilim, daqueles salmos que o Rebbe anterior também tinha instituído, que cada dia depois da reza da manhã fossem recitados alguns salmos, de forma tal que no término de um mês se completasse todo o livro de salmos, os 150 salmos. E também naquele ano, de forma inédita, o Rebbe anterior dividiu todo o livro Tanya, que é o livro básico da Hassidut, em trechos, e de forma tal que estudando um trecho a cada dia do ano, no término de um ano, se terminaria de ler e de estudar de forma completa o livro Tanya. Então, em primeiro lugar, o Rebbe anterior queria, assim, ele instruiu o seu genro, que nesse livreto Hayom Yom, nesse calendário, constasse cada dia qual estudo referente àquela data, naquele ano vigente, que era o ano judaico de 5.703, que constasse nesse livro também costumes e práticas hassídicas, costumes dos Hassidim de Chabad. Existem nuances nos costumes, na liturgia, na reza, na maneira do cumprimento das mitzvot. Então, que constasse em cada data os costumes referentes àquela data, àquela festividade, etc. E além disso, e essa para nós, para o nosso trabalho, pelo menos aqui, para o nosso projeto, vai ser a parte principal, que esse livro também, essa agenda, esse calendário, que ele possa conter também uma coletânea de ditos, provérbios, aforismos extraídos dos ensinamentos hassídicos e que transmitam também os caminhos hassídicos, né? A prática hassídica, as atitudes hassídicas, mas o próprio Rebbe anterior, ele pede que sejam assuntos, que sejam conceitos curtos para cada dia do ano. Cada dia do ano que tenha algum ensinamento hassídico. Ele dá brachot para que o Rebbe, o seu genro, possa levar a cabo e concluir esse trabalho, e ele diz aqui, Etaluach asher esader yechaneh beshem hayom yom. Esse calendário e agenda que você vai organizar, chame-o de Hayom Yom, né, que é o nome desse livreto, enfim. E essa carta foi escrita em 19 de Kislev. De fato, o Hayom Yom vai começar em 19 de Kislev, mas aqui, para o Rebbe, o nosso Rebbe, ter o tempo de se debruçar sobre toda a obra, todos os ensinamentos do Rebbe anterior, por onde estivessem espalhados, em todos os pronunciamentos hassídicos, em todos os discursos, em todas as cartas e etc., a verdade é que ele fez isso em tempo recorde, para poder editar e publicar. Na prática, o livro acaba sendo publicado apenas, ele sai antes de Pesach, próximo ao aniversário do nosso Rebbe, na data de 11 de Nissan. Porque nós vemos na correspondência do Rebbe anterior, quando esse livro começa a ser divulgado e enviado para alguns rabinos, outros Hassidim. Então, a partir dessa data, 11 de Nissan, alguns dias de Pesach, ele procura confirmar o recebimento dessa obra por parte de diversas pessoas para quem foi enviada. Então, nós vemos aqui que no espaço de poucos meses, depois tinha o tempo de editar, de publicar, de imprimir, etc., né, naquela época, mas pode-se dizer que em tempo recorde, nosso Rebbe faz essa coletânea. Mas tudo daqui já indica que o objetivo não era apenas um calendário ou um luach para o ano de 5.703, porque mesmo considerando o início do ano, em 19 de Kislev, Rosh Hashanah do Hassidismo, o livro foi publicado apenas alguns meses depois de 19 de Kislev. Né? Considerando também que aquele era um ano, Shana Meuberet, um ano com 13 meses, o ano que foi
escrito a Yom Yom, tinha também Adar 1 e Adar 2, então de 19 de Kislev, Tevet, Shvat, Adar 1, Adar 2, Nissan, até ele ser efetivamente publicado, levaram quase 5 meses. Mas daqui nós vemos que o objetivo não era apenas servir de inspiração para aquele ano que estava correndo, o ano de 5.703, mas pelo visto aqui já havia uma intenção de que esse livreto permanecesse como algo perene, que acompanhasse todos os anos, nas mesmas datas, em cada ano, que fosse estudado o conteúdo referente àquela data, que foi selecionado, etc. Interessante ver qual a reação do Rebbe anterior após a publicação, logo após a publicação do livro, quando o livro finalmente vem à luz e é editado. Então o Rebbe escreve para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, para um outro Hassid, um outro rabino, Vadai kibaltum et hasefer hayom yom shehino. Com certeza vocês já receberam, foi enviado pelo correio para diversas pessoas importantes, rabinos, enfim, esse livreto. O Rebbe fala, o Rebbe anterior se dirige a eles dizendo, com certeza já chegou às suas mãos o livro Hayom Yom. Shehino sefer beformat katan. É um livreto em formato de bolso, num formato pequeno. Que ficha Hassid tzarich liot beinei atzmo. Assim como um Hassid deve se enxergar aos seus próprios olhos. Um Hassid é aquela pessoa que não tem arrogância, não tem orgulho, não tem altivez, pelo contrário, tem anulação diante de Deus, e ele se considera muito pequeno diante de Deus e aos seus olhos. Então, o Rebbe anterior fala, esse é um livro de formato pequeno, assim como um Hassid deve ser Gadol, mas é um livro muito grande, grandioso, Bipninim ve'avnei chen, com pérolas e pedras preciosas, Me'aotzar Agadol ve'ameuleh, dos tesouros racídicos, ricos, grandiosos, elevados. Então, como dizendo o Rebbe anterior, não se enganem com o tamanho, o formato do livro, uma coletânea de provérbios, achem que é pouca coisa, não. O livro é num formato pequeno, realmente, mas o seu conteúdo é riquíssimo. Zoi Baruch Hashem Yetzirat Tarbut Hassidit Amitit. De fato, essa é uma obra racídica genuína, autêntica, que transmite fundamentos essenciais da Hassidut. Ele continua falando, Hashem Barach Hanan Bli Ain Hara et Hatani, Deus abençoou o meu genro Bli Ain Hara, sem mal olhado, quer dizer, dizendo, deu a ele talentos especiais, Kach Sheyuchal Leamid, de forma tal que ele conseguisse estabelecer Eichal Hassidi Grandiosize, esses portais racídicos grandiosos, com 300, palácios racídicos, com 383 compartimentos, porque, como falamos, como era um ano embolísmico, um ano judaico com 13 meses, então aquele ano tinha 383 dias, portanto há 383 passagens no Hayom Yom. Kach sheyom yom yabiahom, é por isso, dessa forma ele conseguiu selecionar, ele conseguiu captar na essência coisas tão profundas, de forma tal que cada dia tenha o que dizer, tem uma mensagem para nos transmitir, cada dia nos diz algo. Kol yom omer mashu, zeu hayom yom bemuvano amiti. E esse é o verdadeiro hayom yom, que cada dia seja iluminado. Kol yom yom, que cada dia tenha luz, cada dia tem o seu conteúdo. Interessante que o próprio nosso Rebbe, quando às vezes nos seus pronunciamentos ele trazia citações do Hayom Yom, ele ressaltava que o Hayom Yom foi divulgado e propagado ainda em vida do seu sogro, o Rebbe anterior, e com a sua, não só com a sua anuência e concordância, mas sob a sua supervisão. Shetzivale atpis uleafitz, foi ele, o Rebbe anterior. Por isso ele dizia que essa é uma obra muito especial como referência, porque foi o Rebbe anterior que pediu que esse livro fosse impresso e fosse divulgado e propagado com toda a intensidade, bechol hashturm, kfi sheraú bemeshech hazman, et hatzlachat hapeulah shel hapidgamim beorot elu. Ele diz, de fato, nós constatamos com o tempo o grande sucesso e a penetração dessa obra e o impacto que ela trouxe para todos e que ela traz para todos.
interessante também ver algo adicional, a reação do irmão do Rebbe. O Rebbe tinha dois irmãos, um também faleceu no Holocausto, um dos irmãos do Rebbe, não mais caçula, e ele tinha um irmão que na ocasião morava em Israel, que naquela época ainda era a Palestina, né, no ano de 1942, 1943, antes da fundação do Estado de Israel. Esse irmão também vai acabar falecendo muito jovem quando ele vai fazer um mestrado, um trabalho, me parece na cidade de Liverpool, na Inglaterra, e lá ele acaba falecendo. Depois ele foi translatado para Israel, enterrado na cidade de Tzfat, mas de fato ele faleceu. Mas ele era um gênio em matemática. Pessoa de um QI elevado, uma pessoa muito inteligente, genial. E o Rebbe tinha um costume, como o Rebbe era responsável pelas edições, pelas publicações, assim o seu sogro nomeou quando ele chegou nos Estados Unidos. Então sempre que era publicado um novo livro racídico em Nova York, ele dava um jeito do livro ser enviado. Ele enviava pelo correio, de chegar por intermédio de alguém, para chegar às mãos do seu irmão, que vivia então em Tel Aviv. E muitas vezes a primeira pessoa, havia um pequeno núcleo de Hassidim que morava em Israel, e particularmente em Tel Aviv, de Hassidim de Chabad, e muitas vezes o irmão do Rebbe, Rab Leib, Aryeh Leib, muitas vezes ele era o primeiro a receber os novos livros hassídicos que eram editados e publicados naquela época, porque o seu irmão lhe enviava. E se fala, assim contam, que certa vez, no ano de 1943, de repente, o irmão do Rebbe, que morava em Tel Aviv, ele chega lá na sinagoga hassídica, Rehov Nachalat Binyamin, onde ficava, enfim, e ele vem com um livretinho na mão, literalmente dançando, impressionado, contente, dançando. Perguntaram para ele o que aconteceu, qual o motivo de festa, ou qual a celebração. Ele respondeu aos Hassidim que lhe perguntavam: meu irmão acaba de me enviar e eu acabo de receber a primeira obra dele, a primeira obra do nosso Rebbe, não é? Quando ele ainda não era Rebbe. Então ele conta isso emocionado para os Hassidim, e os Hassidim viram o tamanho do livretinho, o livretinho original, a Yom Yom, quando foi editado, e assim nas primeiras edições, era de formato de bolso, que cabia no bolso de uma camisa. Quando viram o tamanho do livretinho, perguntaram para ele: tudo bem, mas por que você está tão impressionado e etc., não é? O que há de tão especial aqui? E naquela hora ele falou, como suspirou, dizendo: é uma pena e uma lástima que o mundo, as pessoas não sabem apreciar todo o conteúdo que se encontra aqui nessa obra, nesse livro. As pessoas não conseguem nem imaginar, eles não têm ideia das riquezas de conteúdo contidas aqui. E se diz que numa outra ocasião, assim ele se expressou diante de outros Hassidim: eu sempre soube, o Rebbe de 3 irmãos, o nosso Rebbe era o mais velho dos 3 irmãos. Assim ele se referiu ao irmão: eu sempre, depois que ele viu a obra do Yom Yom, eu sempre soube que Shelachi Yeshagut Ekop, que o meu irmão tem uma boa cabeça, tem um grande QI, que é muito inteligente, avalat kelikach, mas a tal ponto, quando ele folheou e quando leu, quando estudou a Yom Yom, ele ficou tão impressionado. Ele falou: eu já sabia, que sempre soube que meu irmão é tão inteligente, mas quando ele viu a obra do Yom Yom, ele ficou tão deslumbrado que ele falou: nem eu imaginava o quão inteligente ele é. Então essa impressão, essa reação do irmão do Rebbe ao ver esse livro. Como nós falamos, nosso Rebbe queria se tornar o 7º Rebbe de Chabad. Ele faz essa coletânea dos ensinamentos do Rebbe anterior, e é interessante a gente ver e observar qual a apresentação que o próprio Rebbe dá, como ele apresenta o conteúdo do Yom Yom, até para a gente saber do que trata ou como ele define o conteúdo desse livro. Então a gente já falou que o livro ele contém os estudos prescritos para cada dia,
no Chumash, no Pentateuco, no Tehillim, nos Salmos, no Tânia, no livro racídico. Além disso, ele contém também costumes e práticas racídicas, seja no cumprimento das mitzvot, nos costumes relacionados com a reza, com a liturgia. E contém Likutei Pidgamim, uma coletânea de ditos, provérbios, etc., Mitorata Hassidut Vedarkei Hassidim, dos ensinamentos da Hassidut e das práticas racídicas, dos caminhos racídicos. Assim ele define o conteúdo da obra. Mas ele nos diz também mais adiante, na sua introdução, a Pidgamim Asher B'Ma'asav Zeh, os provérbios, os ditos que foram coletados aqui, que na época eram inéditos, muitos deles, porque ainda não estavam impressos, menos ainda os livros do próprio Rebbe anterior, vários livros racídicos. Foi o nosso Rebbe que depois publicou centenas, não dezenas, centenas e centenas de obras racídicas, mas naquela época, para muitos, esses ditos aqui selecionados eram novidade, era a primeira vez que eles estavam sendo publicados, e todos eles foram coletados de pronunciamentos do Rebbe anterior e das suas cartas, assim diz o nosso Rebbe, dos discursos racídicos, e até quanto era possível, eles foram transcritos na forma original, literalmente, palavra por palavra, como o Rebbe anterior disse, ou escreveu. Por isso, inclusive, no original do Ayom Yom, alguns dos ditos e provérbios vêm em Yiddish, porque originalmente eles também foram publicados em Yiddish pelo Rebbe anterior. Mas, na verdade, o nosso Rebbe ele faz uma seleção, e não só uma seleção, na coletânea, ele também, às vezes, na própria carta, ou no próprio pronunciamento, ele seleciona determinado parágrafo, às vezes ele pula algumas linhas, ou seja, ele faz uma certa triagem para deixar o ensinamento bem conciso, de leitura rápida, mas ao mesmo tempo sem perder a essência do seu conteúdo, sem perder toda a riqueza dos ensinamentos. Então, quando quem se aprofunda na obra e acaba percebendo isso, acaba vendo o grande esforço, o grande trabalho que o Rebbe não foi uma simples coletânea, não era apenas um corte e recorte, ou corte e colagem, etc. Na verdade, era algo muito mais profundo e elaborado que isso, toda a seleção precisa e minuciosa dos textos a serem coletados e para cada data específica, etc. Como nós falamos, entre os objetivos que havia na publicação desse livreto, ou desse calendário racídico, uma era consolidar o estudo diário do Chumash, do Pentateuco, do Tehillim, do Tânia, que até então, entre os Hassidim, isso ainda não estava consolidado. Então, a ideia era de consolidar esses estudos no dia a dia, no cotidiano de todo e cada Hassid, organizar de forma clara os costumes Chabad para cada data, para cada festividade, para cada celebração, para cada reza, o trecho de reza, etc. E além disso, que para nós é a parte principal, os provérbios, ditos e aforismos que transmitem os ensinamentos racídicos. E como o próprio Rebbe definiu a obra, interessante o nosso Rebbe, muitos anos depois, quando ele se referia, na sua modéstia, quando ele estava no Fabrengen, no nosso Rebbe, já décadas depois do Ayom Yom, então ele dizia, nós temos que abrir o Fabrengen com algum assunto, e tem tantos assuntos para escolher, por onde começamos. Então ele disse, sabe o que? Vamos começar com uma citação do Ayom Yom. E ele, como justifica isso, dizendo que Bitchilat Sefer Ayom Yom Sefer Ele, Shenitpas Bechaye Nesidoreinu. O próprio Rebbe chama o Ayom Yom de um livretinho, Sefer Ele. Quer dizer, na sua modéstia, ele fala, tem esse livretinho, Ayom Yom, mas esse livretinho foi publicado em vida do Rebbe anterior, Vehayal Neged Einav, e esteve diante dos seus olhos, ou seja, que o Rebbe anterior supervisionou a edição, e ele observou com cuidado cada texto selecionado, aprovando ou não, Bipratei Pratiut. E ele diz, o Rebbe anterior fez uma minuciosa verificação, uma examinação muito precisa e detalhada,
Então, com certeza, tudo que está aqui publicado, né, tem um endosso do Rebbe anterior e se trata de coisas importantes que ele concordou, mas ainda até o prefácio do livro, que fala sobre 19 de Kislev, etc. Né? E assim o Rebbe fala, o Rebbe chama isso como de um livretinho, mas ele atribui importância ao Rebbe anterior ter não só endossado, concordado, mas pedido para divulgar, etc. Essa obra que cada dia, que está escrito em relação a cada dia, esteve diante do Rebbe anterior, e nisso ele atribui a importância disso, dele ter dado a legitimidade, vamos chamar assim, a todos os textos escolhidos e selecionados. Quando se trata de ensinamentos hassídicos, inclusive em 19 de Kislev, conforme escrito no próprio Ayom Yom, assim está no término do Ayom Yom de 18 de Kislev, e na abertura em 19 de Kislev, Hassidim costumam desejar uns aos outros Leshana Tová, Belimud HaChassidut, Ubedarkei HaChassidut, Tikatev Vetechatem, que você seja inscrito e selado para um bom ano no estudo da Hassidut e nos caminhos da Hassidut. Sem dúvida alguma, quando se trata de estudo da Hassidut, o Tanya é a obra máxima. A obra mestra é a base e o fundamento de tudo, e depois todos os outros ensinamentos das gerações seguintes, dos Rebes, dos grandes mestres, estão fundamentados naquilo que consta no Tanya, ampliados, desenvolvidos, elaborados, etc. Em termos de estudo da Hassidut, o Tanya é a obra máxima. E graças a Deus nós, alguma coisa sobre o Tanya, tivemos a oportunidade de arranhar, de dar um início sobre isso. Mas além do estudo da Hassidut, existe aquilo que é chamado dos caminhos da Hassidut. Os caminhos da Hassidut são as práticas hassídicas, que refletem a mentalidade hassídica, os princípios da Hassidut, os valores da Hassidut, como implementar aquilo que está de forma profunda, mas às vezes teórica, de forma às vezes mística, esotérica, nos ensinamentos da Hassidut, como colocar isso no nosso dia a dia, como fazer isso impactar a nossa vida na prática. Isso seriam os caminhos da Hassidut em termos práticos, as atitudes hassídicas, as práticas hassídicas. Então, no Ayom Yom nós vamos encontrar, por um lado, ensinamentos hassídicos, ensinamentos extraídos dos discursos hassídicos, coisas profundas, etc., que aqui eles, de forma especial, eles foram condensados e resumidos, sabe, como deixando a essência, porque o caminho do Chabad, como a gente vê no próprio Tanya, é um caminho mais extenso, né, que é para trabalhar de uma forma não só o trabalho consigo mesmo, né, ou o trabalho de evolução espiritual, não só de forma externa, superficial, mas de uma forma muito profunda. Isso leva tempo, isso é uma coisa mais complexa, por isso é chamado Derech Arukah Uktzara, um caminho longo, mas que acaba sendo o mais curto de todos. Por outro lado, quem quer buscar atalhos fáceis e rápidos, não obtém os resultados efetivos em termos de aprimoramento do caráter, em termos de evolução espiritual. Então, o caminho de Chabad é um caminho, por assim dizer, longo, mas aqui nessa obra, a pedido do Rebbe anterior, então os ensinamentos foram condensados e resumidos, mas sem perder a sua essência. Então, às vezes, mensagens hassídicas profundas, contidas nos discursos hassídicos, nos mamarim profundos, aqui se encontram em algumas linhas, né, que se uma pessoa não sabe captar a essência, passa desapercebido a profundidade desse tema. Então, por um lado, no Ayom Yom nós temos alguns ditos, provérbios, passagens que contêm ensinamentos hassídicos, mas nós temos muitas passagens, como o próprio Rebbe anterior pediu, histórias curtas, e não são historinhas, todas histórias que têm um conteúdo muito rico e que transmitem uma mensagem ou consolidam, fortalecem um conceito hassídico vigente na mentalidade hassídica. E essas práticas hassídicas, Darkei HaChassidut, os caminhos hassídicos, nos ensinam qual a mentalidade hassídica, quais as atitudes de acordo com a Hassidut, qual a forma de se conduzir, como um Hassid deve se conduzir.
Um outro aspecto que também é muito mencionado no Hayom Yom são dados biográficos, primeiramente dos Rebes, dos grandes mestres espirituais, dos Rebes de cada geração, datas de nascimento, datas de falecimento, datas especiais nas suas vidas, etc., como também das grandes obras racídicas, em que ano foram publicadas, qual o histórico da sua publicação, o que levou à sua publicação, etc. No Hayom Yom nós temos também correções e novas versões, porque naquela época às vezes havia erros de impressão, e esses erros às vezes quase foram perpetuados em algumas edições, e no Hayom Yom o Rebbe nos trouxe correções sobre alguns trechos, né, que foram impressos com erros de grafia. Mas de qualquer forma, com toda essa riqueza, com toda essa coletânea de ensinamentos, o Hayom Yom, ele transporta o leitor ou aquele que está estudando o Hayom Yom para um mundo diferente, para o mundo racídico original, um mundo imbuído de espiritualidade, cheio de significado, com um sentido especial por trás de cada ação, de cada atitude, etc. Ele nos leva a conhecer, como colocando a gente diante de cada um dos Rebes, a gente vai conhecer aqui praticamente em cada mês do Hayom Yom, cada mês judaico que nós vemos que o nosso Rebbe, ele em cada mês, nos 30, 29, 30 dias daquele mês, ele escolhe, ele coloca um dito do Baal Shem Tov, do Maggid Mezritch, ou do Rav Shneur Zalman, de cada um dos Rebbes. Então nós vamos conhecer um pouco da vida de cada um dos Rebbes, dos seus ensinamentos, das suas mensagens, não só dos Rebbes, mas também de grandes Hassidim, alguns Hassidim notáveis, grandes discípulos e alunos, que eles também tinham muito a nos ensinar e tinham mensagens a nos transmitir, e tudo isso, o Hayom Yom nos aproxima isso de nós e traz diante de nós de forma viva. E, em outras palavras, ele nos ensina também como enriquecer a nossa vivência judaica, como enriquecer a nossa reza oração, como estar imbuído do sentido da nossa existência, qual a missão da nossa vida. E isso tudo o nosso Rebbe faz com essa coletânea, citando, parafraseando o Rebbe anterior, encapsulando ensinamentos profundos contidos em toda a literatura do seu sogro, mas criando cápsulas empoderadoras, com às vezes ensinamentos, linhas curtas, mas com ensinamentos muito profundos e impactantes. Isso, como nós já dissemos, num processo um pouco ambivalente, até um pouco paradoxal, porque, como nós dissemos, Chabad em geral, os mamarim, discursos racídicos, são longos, são extensos. Em Chabad, na nossa geração, que é uma geração tão imediatista, não é? E quer tudo mensagens curtas e rápidas e já passar para o próximo, é uma certa dificuldade que nós acabamos nos tornando, às vezes, pessoas um pouco superficiais, porque com esse imediatismo, o que você já consegue captar, o que você consegue, sabe, para uma coisa, para você, uma coisa é você não só captar, absorver, se imbuir disso, internalizar. Para isso é necessário meditar, refletir, sentir, por assim dizer, mastigar e degustar, não é? E somente dessa forma você incorpora de maneira real e autêntica as coisas dentro de si. E esse é o caminho de Chabad. Mas aqui havia um desafio que foi solicitado para o nosso Rebbe de colocar tudo de forma curta e concisa, em algumas linhas cada dia, em um parágrafo cada dia. E ele faz isso de forma brilhante e genial. O que nós vemos de tudo isso, que o Hayom Yom, portanto, não é só uma mera coletânea de alguns ditos, provérbios, num trabalho como nós falamos de colagem, etc. Na realidade, por trás do Hayom Yom, há uma sabedoria profunda, muito elevada, sabendo transmitir para nós conceitos muito, muito profundos, mas de uma forma concisa, de uma forma curta e resumida, mas ao mesmo tempo mantendo fidelidade à essência do conceito. Na época, talvez, que o Hayom Yom foi publicado, talvez naquela época Hassidim ainda não imaginavam o impacto que essa obra, que esse livretinho, como o nosso Rebbe chamou na sua modéstia, teria em todos os anos seguintes, em todas as décadas seguintes, né? Talvez não imaginavam que isso iria se tornar
um guia, como acabou se tornando um guia e um manual de procedimento para os Hassidim. E a verdade é que nesses últimos quase 80 anos, desde então, o Hayom Yom já teve dezenas de edições, já foi traduzido para mais de 10 idiomas diferentes, inclusive em português já foi traduzido e editado pela editora do Beit Lubavitch, no Rio de Janeiro. Esse livro está nas livrarias judaicas no Brasil, pode ser encontrado, e assim também traduções para diversos idiomas. Algo interessante, foi instituído pelo Rebbe anterior, o estudo diário, foi estabelecido, institucionalizado, o estudo diário do Chumash, de parte do Pentateuco, a parte referente à Parashá daquele dia, baseado na divisão de sete trechos para a Parashá da semana. Além disso, ele instituiu também o Rebbe anterior, a recitação diária do Teilim, alguns salmos por dia, para terminar no espaço de um mês, e também foi o Rebbe anterior naquele ano que dividiu Tânia para ser terminado e concluída a sua leitura, o seu estudo, em um ano. Décadas depois, o nosso Rebbe viria instituir o estudo de Maimônides, o estudo da obra de Maimônides. Isso também é algo que foi adotado pelos Hassidim como algo sagrado. Do Rebbe era estudar a Torá completa. E se tem um livro que é uma enciclopédia, a primeira enciclopédia judaica que abrange todas as mitzvot da Torá, todos os aspectos do judaísmo, é a obra chamada Yad HaZaká, o Mishneh Torah de Maimônides. E desde então, já nas últimas décadas, dezenas de milhares de Hassidim, e não só Hassidim, durante o ano todo, estudam diariamente esse trecho de Maimônides. Essas instituições foram estabelecidas pelo Rebbe anterior, pelo nosso Rebbe. Hassidim institucionalizaram para si a leitura e estudo diário do Hayom Yom. Ou seja, isso não foi algo que foi estabelecido, instruído, ordenado, nem pelo Rebbe anterior, nem pelo nosso Rebbe, mas Hassidim assumiram sobre si todos os dias ler, estudar, refletir sobre o trecho do Hayom Yom referente àquela data. E assim, de fato, fazem na maioria de todas as comunidades hassídicas, dentro do Chabad, logo depois da reza da manhã, logo depois da recitação do Teilim também, dos Salmos. Então, no final da reza, alguém lê em voz alta o Hayom Yom daquele dia referente àquela data. Muitos Hassidim também têm o costume de lerem em casa, ou à noite, na sala de jantar, ou na hora da janta, para todos os familiares, ler aquele trecho do Hayom Yom diante dos filhos, ou dar uma explicação, etc. O Hayom Yom se tornou uma referência para discursos e pronunciamentos. Então, sempre é mencionado nos discursos, pronunciamentos, os próprios Rebes se referiam ao Hayom Yom, né? nos seus fabrenhos, nos seus pronunciamentos, e também rabinos hassídicos muitas vezes se referem àquilo que está escrito no Hayom Yom para abrirem as suas explanações, etc. O nosso projeto que nós estamos apresentando hoje, o que ele vai abranger e o que ele não vai abranger. Começando pelo que nós não vamos incluir, sempre ressaltando que para aqueles que estão interessados, o Hayom Yom já está publicado com tradução para o português e pode ser encontrado em livrarias judaicas, etc. Então isso é algo que está acessível a todos. Portanto, algumas coisas que estão no Hayom Yom, no texto original, nós não vamos abordar. Isso inclui, por exemplo, todos os estudos diários. Diariamente está escrito no Hayom Yom que hoje se estuda tal Parashá, apesar que isso combina às vezes só com o ano de 5.703, quando ele foi lançado. Nesses anos a Parashá já é diferente, tem variações, portanto a gente não vai mencionar os trechos de estudos para cada dia, né, que estão no Hayom Yom original, nem também vamos mencionar todas as partes técnicas. Isso são dezenas de citações durante o ano. Todas as coisas técnicas que nos falam sobre costumes hassídicos, costumes relacionados à Halachá, ou à prática de mitzvot, tecnicamente, Hassidim costumam fazer assim, ou como se faz, e etc. Então, essas partes nós vamos deixar para o interessado, para ler no original, na tradução que se encontra disponível, como também todas as correções de textos que se encontram
no Ayom Yom, tampouco vamos mencionar, e mesmo também nuances na liturgia, na reza, correções, etc. Isso tudo nós estamos considerando como observações técnicas, ou instruções técnicas e práticas, não que elas não sejam importantes, pelo contrário, às vezes é a parte até prática fundamental, mas isso tudo nós deixamos para o leitor interessado ler no original, com acesso à tradução inclusive. Portanto, nós não vamos estar mencionando, e às vezes vamos estar, não pulando, mas não vamos estar lendo todos os parágrafos que versam sobre costumes, sobre correções, etc. E mais do que isso, nós também, nesse projeto, não vamos explicar a relação daquele dito, daquele provérbio, com a data em si. Às vezes ele está associado com a paraxá da semana que é lida na Torá, às vezes ele está associado ao Teilim que é lido naquele dia, às vezes está associado com uma data racídica que cai naquela ocasião, e às vezes até com o ensinamento do Tânia. Para se ter uma ideia, nós temos um rabino contemporâneo que ele já lançou mais de 3 livros explicando a correlação do Ayom Yom de cada dia com aquela data específica. Mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão. O que nós vamos nos prender a explicar e elaborar são os ditos, os provérbios, as histórias, as mensagens, ensinamentos contidos no Ayom Yom. E nisso nós vamos procurar, como nós falamos, quem quer já tem traduzido em português, não precisaria de nós, mas a gente vai tentar explicar e elaborar um pouco mais esses provérbios, que às vezes a sua profundidade e a sua mensagem passa desapercebida, que é uma coisa tão curta e que às vezes não se sabe dar a devida relevância e importância a eles. Então nós vamos procurar explicar e também ampliar isso, e essa ampliação vai estar baseada nas fontes de onde foi extraído esse projeto no Ayom Yom, porque o nosso Rebbe deixou anotado de que carta, de que pronunciamento racídico, de que discurso racídico ele extraiu. Então aqui hoje já saíram obras que nos remetem aos originais, onde a gente tem acesso à carta inteira, não só aquele parágrafo que foi selecionado. Então nós vamos procurar contextualizar, dizer a quem foi escrita essa carta, ou dentro de que circunstâncias, ou em que época, ou com qual objetivo, e quando não são cartas, o pronunciamento, e o que visava, e etc. Então, baseando-se nas próprias fontes e também em outras fontes racídicas, nós vamos procurar ampliar um pouco e se aprofundar nessas mensagens que são transmitidas pelo Ayom Yom, que elas nos ensinam vários conceitos fundamentais do mundo racídico, da vida racídica, da atitude racídica, da mentalidade, dos ensinamentos, etc. Interessante que os Hassidim costumam dizer entre si a palavra hebraica Rishon. Rishon significa o primeiro, a primeira obra. Como falamos, essa é a primeira obra do nosso Rebbe, ainda em vida do Rebbe anterior. A palavra Rishon em hebraico vem da mesma raiz que Rosh. Rosh significa cabeça. Portanto, se fala, eles diziam assim, Hassidim, desde os velhos Hassidim, né, pessoas muito elevadas, especiais, diziam que essa não é apenas a primeira obra, mas essa obra encabeceia todas as obras que viriam a seguir do nosso Rebbe. E isso significa, assim como o cérebro, ele conduz o funcionamento de todos os órgãos do corpo, né? Tudo está contido na cabeça, no cérebro. Da mesma maneira, Hassidim diziam que o corpo segue a cabeça, assim também o corpo de toda a literatura de ensinamentos que o nosso Rebbe vai transmitir nas 4, 5 décadas seguintes, tudo isso está baseado, e a gente pode encontrar de forma concisa as sementes disso nessa obra do Ayom Yom, mas que de certa forma ela já contém. Então, uma coisa que sim a gente vai procurar demonstrar é como aqui, mesmo o Rebbe, antes de ser Rebbe, ele só se tornaria Rebbe 7 anos depois com o passamento do seu sogro, mas nós já vemos as ideias da seleção e coletânea que ele fez, nós já vemos as ideias, os conceitos que ele atribuía importância e que ele enfatizava, inclusive alguns conceitos são recorrentes, ele repete diversas vezes, e que isso muitas vezes nós vamos observar em perspectiva como acaba se tornando a fonte de várias campanhas especiais
empreendimentos que posteriormente o nosso Rebbe levaria a cabo quando já ele estivesse encabeçando a liderança do movimento hassídico. Interessante também como o próprio Rebbe anterior se referiu a essa obra. O Rebbe anterior, isso foi coletado dos seus ensinamentos, mas como ele falou, isso foi coletado de uma forma tão genial que isso se constitui num alimento espiritual para cada dia. Ele fala, meu genro, se referindo ao nosso Rebbe, preparou uma refeição e até um banquete para nós, para cada dia. Ele diz que através disso que se alimenta a alma cada dia, com esses ensinamentos, se faz cada dia da nossa vida brilhar de uma forma especial. Hassidim consideravam e consideram o Hayom Yom como Torá Shebichtav, a Torá escrita, nós temos Torá escrita, a Torá oral, eles consideravam isso como a Torá escrita do serviço a Deus. Se alguém quer aprender como servir a Deus, o serviço espiritual, a evolução espiritual, como se elevar através do cumprimento de Torá, de mitzvot, através da tefilá, da reza, das boas ações com o próximo, etc., que leia e estude o Hayom Yom, ele é a Torá escrita do serviço a Deus. E alguns chamavam Hayom Yom do Kitzur Shulchan Aruch, do portal hassídico. Nós temos o Shulchan Aruch, que é o nosso código de leis, chamado a mesa posta, muito extenso e longo. Nas gerações passadas, últimos séculos, foi escrito um Kitzur Shulchan Aruch, um Shulchan Aruch abreviado, né, como código. Então, diziam, existe o código de leis abreviado. O Hayom Yom eles consideravam o portal hassídico, as portas para entender, para entrar no mundo hassídico, entender a mentalidade hassídica de forma concisa e resumida, se encontra no Hayom Yom. E como nós dissemos, foi publicado 7 anos antes do Rebbe se tornar Rebbe, mas ele já contém dentro de si vários conceitos especiais que nós vamos ver na liderança, sobre a liderança já do Rebbe, o quanto ele vai dar ênfase a isso, e a partir do Hayom Yom a gente percebe o quanto eram importantes a ele na sua visão. Isso já se encontra enfatizado nessa pequena, mas muito rica obra. E nas entrelinhas também nós vamos descobrir no Hayom Yom diversos princípios e fundamentos também do enfoque do nosso Rebbe, como ele encarava esses ensinamentos, como ele via essas mensagens hassídicas. E, na verdade, por isso também muitos hassidim veem e encaram a Yom Yom como a declaração de missão do nosso Rebbe, antes de assumir a liderança, como o seu plano de trabalho, para fomentar o judaísmo, etc., a espiritualidade no mundo, ou como a sua plataforma, aquilo que ele viria a propagar, nos assuntos que ele enfatiza no Hayom Yom. Nós temos alguns assuntos em destaque, o conceito de kashrut, de vínculo e ligação com tzadik, com o Rebbe, a que ele se referia ao Rebbe anterior, o conceito de shlichut, de missão, que cada um tem a sua missão de disseminar o bem, propagar a espiritualidade, Torá e mitzvot, fazer bem ao próximo. O amor ao próximo é um dos temas muito recorrentes no Hayom Yom, abordado de diversas formas e maneiras, com ditos dos Rebbes anteriores, desde o Baal Shem Tov, o conceito e a necessidade de propagar os ensinamentos hassídicos e os ensinamentos místicos, que isso apressa e agiliza a vinda de Mashiach, a gente saber viver com a Parashá, extrair de cada Parashá, de cada porção semanal da Torá, ensinamentos para o nosso dia a dia e aplicá-los no nosso cotidiano. Tudo isso se encontra no Hayom Yom, ou de forma explícita, ou por assim dizer, nas entrelinhas. Interessante também que um dos assuntos mais, talvez fundamentais, que encontramos no Hayom Yom é a missão da nossa geração. A missão espiritual, a missão da nossa geração, para que nós estamos aqui nesse momento, o que se espera de nós, né? Isso tudo é o que nós vamos procurar elaborar nesse novo projeto, e ele vai estar disponível. Nós vamos colocar links nas plataformas, ou particularmente no Facebook, todos os dias, remetendo ao YouTube. Quem quiser já vai direto para o YouTube também. Nós vamos ter, portanto, a exemplo do que nós tínhamos no Tânia, nós vamos ter uma passagem do Hayom Yom
para cada dia do ano judaico, e como nós falamos aqui, são mais de 383 dias, porque esse ano vigente também é um ano embolísmico, é um ano de 13 meses. Né? Então, nós temos esse material, às vezes as mensagens vão levar 5 minutos, às vezes vão levar 10 minutos, às vezes talvez levem mais, porque se trata de conceitos que merecem ser desenvolvidos, elaborados, dada a sua importância. E eu já saliento, para muitos, tem aqueles que gostam de coisas muito profundas. Isso para eles, o Tânia era um prato cheio. A Yom Yom aqui é algo talvez de mais fácil acesso, que mais leve, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade e ele tem uma mensagem impactante. Então, aqueles que querem estudos muito profundos, apesar que eu recomendo, mesmo aqueles que gostaram do Tânia, não leiam e estudem apenas uma vez. É necessário recapitular várias e várias vezes. Inclusive, nesse ano nós vamos estar disponibilizando também o link para o Tânia, mas segundo a divisão, uma divisão diferente. Nós estamos reapropriando as gravações para fornecer de acordo com o ano embolísmico. Porque como tem mais dias, então alguns trechos são menores, enfim, mas nós vamos disponibilizar também, se Deus quiser, o estudo diário do Tânia, de acordo com a forma que é estudada, lida nesse ano especial, e junto com isso também o Ayom Yom ele vai estar disponível, e todos os dias, se Deus quiser, né, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, e, enfim, que isso agregue valor, com certeza, que enriqueça, que vocês façam um bom uso, né, e isso para nós já vai ser muito gratificante. Eu acho que basicamente falamos o que precisava ser dito. Eu queria só concluir que eu gostaria de dedicar o estudo do Ayom Yom, que vai ser feito todos os dias desse próximo ano. Eu queria dedicar ao meu mestre, ao nosso mestre, ao Rabino Chaim Binyamini, Rabbi Chaim Alevi ben Rabbi Binyamin Zeev, que faleceu há alguns dias atrás, e quem já teve a oportunidade de acompanhar as Ascará, cerimônias que fizemos, um live que fizemos 2 semanas atrás a respeito dele, uma pessoa que eu pessoalmente devo muitíssimo a ele, não somente eu, mas centenas e até milhares de alunos e discípulos espalhados pelo mundo, concentrados mais em Brasil e Israel. Então, já que o período de um ano é um período de elevação especial da alma, então nós queremos dedicar esse estudo que vai ser feito todos os dias desse ano em benefício para a elevação da sua alma sagrada, uma alma querida e preciosa que impactou e continua impactando os corações de tantos de nós. E eu queria só, para se dar uma dimensão de quem foi o Rav Binyamin e sua atuação, e que Deus conceda longa vida para sua esposa, Dona Rivka, com quem ele foi casado por mais de 70 anos, né, o trabalho que ambos, o casal, realizou com tanta abnegação durante tantos anos no Brasil, formando tantas famílias e tantos líderes, etc., até rabinos também, de uma carta que o Rebbe escreve para ele. E nós sabemos que o nosso Rebbe media as palavras, não tinha só força de expressão ou palavras à toa. E no ano de 1978, Rabbi Binyamin, eu conheci de perto, acompanhei durante alguns anos as dificuldades, os obstáculos que ele tinha em angariar fundos e às vezes em conseguir alunos para Yeshiva ou alunas para a Michlala, que era a instituição paralela para o público feminino, e via as crises e dificuldades, que era uma coisa tão complexa, tão complicada, que às vezes desanimava. E num desses momentos ele escreveu uma carta para o Rebbe com um certo desabafo, e dizendo, olha, que não sabe se consegue mais. E o Rebbe responde para ele o seguinte:
Leacharei, sheishkiu kol kach harbe. Depois que vocês, se dirigindo a ele e sua esposa, que dirigia e conduzia a instituição para moças, paralelamente à yeshiva dos meninos, depois que vocês investiram tanto minishmatam vegufam, de suas almas e dos seus corpos, ou seja, vocês deram, o Rebbe diz, vocês investiram tanto de si, de corpo e alma, de forma tão abnegada, às vezes sacrificando a própria saúde física, dedicando o seu tempo, sua energia, depois que investiram tanto do seu corpo e alma, Bishnei Mosdot, nas duas instituições, Ve'od ve'ikar, palavras textuais do Rebbe, e mais do que isso, e além disso, e principalmente, Sheitzlichu, que foram bem-sucedidos, Be'ofen lemala minateva, de uma forma sobrenatural, tiveram um sucesso, têm um sucesso sobrenatural, no sentido de que lehatzil kama vekama nefashot mitzeirei bnei Israel bamedina anal, conseguiram salvar várias e várias almas de jovens Yehudim naquele país. Aquele país é o Brasil, onde eles viviam, onde eles vivem. Né? Então, o Rebbe diz, depois que tiveram tanto sucesso, e um sucesso sobrenatural, de salvar tantas e tantas almas de jovens de Bnei Israel naquele país, mimavet ruchani rachmana litzlan, de uma morte espiritual, pessoas que estavam completamente perdidas, assimiladas, distantes, longe de qualquer coisa, e etc., o Rabbi Yamini, sua esposa, que tem a longa vida, o Rebbe atesta que conseguiram um sucesso extraordinário de forma sobrenatural e salvar várias e várias, inúmeras almas de pessoas, salvar de uma morte espiritual, Rahman al-Islam, Deus nos livre, lechaim, trazendo-os para a vida. E não só para a vida, lechayei olam, para uma vida eterna. Não só que aproximaram essas pessoas do judaísmo, da espiritualidade, dos valores sagrados de Torah e Mitzvot e formaram belas famílias. Hoje já tem netos, esses filhos, netos e famílias maravilhosas. Mas o Rebbe diz mais do que isso, Ve'ad shekama vekama mehem nasu nerot la'ir, até o ponto que vários desses, que foram salvos por eles, que estariam, Deus sabe onde estariam. Ele fala que salvaram eles da morte espiritual, trazendo eles para a Torah e Mitzvot, para a vida eterna, e vários desses se tornaram também luminários, se tornaram também luzes que brilham e iluminam o judaísmo, seja no Brasil, em outros lugares, o lemashpim, se tornaram pessoas influentes, influenciadoras, que transmitem e retransmitem para outros, ve'od yadam netuyah, e a sua mão ainda está estendida, ou seja, que o efeito do trabalho maravilhoso que eles fizeram é extensivo, é contínuo, e ele se prolonga e continua até os dias de hoje. Então o Rebbe conclui lá dizendo que eles continuem agindo nesse sentido, e Deus vai dar para eles, vai continuar, que eles façam o que é possível dentro dos padrões naturais, e Deus vai dar para eles um sucesso, vai continuar dando para eles um sucesso sobrenatural. Mas o Rebbe tem milhares de shluchim, emissários e pessoas abnegadas, pessoas maravilhosas que fazem um lindo e digno trabalho, mas palavras como essas, eu pelo menos não encontrei ditas e aplicadas sobre outras pessoas. O Rebbe mesmo atesta que eles fazem um trabalho maravilhoso, tão abnegado, se dedicam de corpo e alma durante tanto tempo e salvaram tantas e tantas pessoas da morte espiritual, trazendo a vida e tornando eles até líderes que iluminam e brilham, etc. Então, por isso, Rabbi Yamini é mais do que merecedor de que esse nosso modesto estudo seja dedicado a ele, que está não só a sua memória, mas seus ensinamentos, a sua pessoa está gravada no nosso coração, na nossa alma para sempre. Então esse estudo diário desse Yom Yom, nesse ano, que se fala Kaddish por ele, etc., no ano de elevação da sua alma, nós também vamos dedicar e consagrar em benefício e elevação da sua alma querida, da sua alma sagrada. Então, eu convido vocês, em primeiro lugar, queria desejar um Shana Tová, um bom ano novo, um ano hassídico, no estudo da Hassidut, nos caminhos da Hassidut, que esteja repleto de conteúdo e de bênçãos para todos. Eu convido
todos vocês aproveitarem de todos esses ensinamentos que estão sendo disponibilizados de forma inédita, tanto os ensinamentos do Tânia, que já estão disponíveis, já estiveram nesse ano e vão continuar disponibilizados, e a partir de agora, de forma inédita também, os ensinamentos do Ayom Yom para cada dia, que de fato isso ilumine o nosso cotidiano, traga luz para cada dia da nossa vida, coroando de êxito, de felicidade, de sucesso, tudo aquilo que nós fazemos. Até a próxima, se Deus quiser, e tudo de bom a todos.